Se tiver... Se eu não estiver ouvindo eu falar, me faz um sinal. Porque eu não posso ficar em pé muito tempo. Não, você está dando tudo. Bom, eu resolvi fazer essa palestra porque eu tenho ouvido tanta bobagem nos meios de comunicação, e é bobagem dirigida, que o público fica mal informado sobre a realidade, vamos dizer assim, da política e da religião nesse universo. O Islã é muito difundido, corresponde a 20% da população mundial, mas é praticamente desconhecido e olhado, vamos dizer assim, com um certo preconceito, como se ele fosse o inimigo da religião cristã, porque quando a gente fala em islamismo, a primeira coisa que vem à nossa memória são as cruzadas, né, em que a Europa católica toda se uniu para tentar obter acesso aos lugares santos, onde Jesus Cristo foi sacrificado. Aquilo foi uma série de eventos decorrentes da época, de personagens que estavam no poder lá no Oriente e que, como o islamismo não tinha uma central administrativa e política, cada príncipe, cada chefe local fazia a sua política e nem sempre era a oficial. E alguns naquela época opuseram dificuldade à visita ao Santo Sepulcro, etc. O que nunca foi objeto, digamos, do islamismo como um tal, como religião. Pelo contrário, a religião muçulmana é claramente calcada no Evangelho e no Velho Testamento, conforme nós vamos ver aqui. Agora, ninguém pode responder num mundo daquele espalhado, um mundo sem comunicações, né? Distâncias de milhares de quilômetros, ninguém pode responder pelo comportamento de um príncipe local. Então, e como hoje há aí muitos eventos políticos que envolvem os países muçulmanos, em geral os países árabes, e como esses países têm também uma influência econômica muito importante, pelo menos alguns deles por causa do petróleo, que é a energia que move a maior parte do mundo, as comunicações não são, digamos, muito verazes. Quando houve a Guerra Fria, a maioria aqui não se lembra, né? Porque não é daquela época, a quantidade de inverdades que foram assacadas contra o americano, ou contra o russo, ou contra qualquer daqueles países ditos independentes na época, era de arrepiar. Tanto que eu não sei se vocês sabem, as notícias não são levantadas pelos repórteres locais. As notícias que correm o mundo, elas são difundidas por
empresas de comunicação, a maioria delas de propriedade norte-americana e também de elementos ligados ao cinema, né? Muitos judeus. Tanto que os países neutros, na época, o Egito, a Iugoslávia, a Índia, aqueles países que compunham o chamado Terceiro Mundo, cada um quis criar uma agência de notícias para não ficar sendo, vamos dizer assim, mal vistas pela população mundial por causa da posição, digamos, unilateral, dirigida dos meios de comunicação. Então, hoje em dia, quando a gente ouve falar em xiita, ainda hoje eu conversava com um amigo meu, xiita, os terroristas. Não tem nada de terrorismo no xiismo. Isso foi uma ilação que os meios de comunicação ligados aos Estados Unidos inventaram para desmoralizar o governo do Irã, que era xiita, que é xiita. Então nós vamos falar sobre o islamismo, que é a doutrina, vamos dizer assim, criada pelo Maomé, com base na Sagrada Escritura. O Maomé nasceu no ano 570 da nossa era, na Arábia, uma região no meio do deserto, uma cidade, vamos dizer assim, que era um santuário. Esse santuário foi criado em época imemorial. Diziam que tinha sido construído pelo Moisés, pelo Abraão e seu filho Ismael, filho da Agar, né, da escrava. E, inclusive, um dos cronistas calcula a data de construção dele em 3.500 anos, mais ou menos, o que é um certo exagero. Mas já era um ponto de peregrinação muito antigo, no meio do deserto da Arábia, um deserto bastante árido, com poucos locais de cultivo de cereais e alimentos, distâncias enormes. E esse santuário, que teria sido construído pelo Ismael e o seu pai, era originalmente dedicado à adoração de Deus, mas tinha se tornado, com o tempo, uma fuá. Havia lá 360 ídolos de pedra, inclusive até uma estátua de Jesus e uma de Maria. E para ali acorriam os árabes em peregrinação. Nós vamos ver mais tarde que um dos pilares do islamismo é uma peregrinação chamada Hajj, mas o Hajj não foi inventado pelo Maomé, o Hajj já existia. E essa peregrinação a Meca levava lá dois tipos de, vamos dizer, de riqueza. A riqueza decorrente das caravanas que faziam a união entre o Oriente e o Ocidente, entre a Europa,
via Constantinopla até a Índia e a China, e vice-versa, e também a peregrinação dos elementos do deserto árabe e as redondezas que iam lá para adorar os seus ídolos e fazer essa peregrinação que era muito rendosa. O Maomé nasceu lá no ano 470, de um pai muito pobre, e que morreu quando ele tinha poucos meses de idade. E naquela época era habitual, devido à insalubridade de Meca, as mães deixarem as crianças aos cuidados de ama de leite, e eles levavam as crianças para uma região mais saudável, um oásis, uma região que tinha verdura, etc. A mãe do Maomé era muito pobre, não conseguiu uma ama, e uma destas amas que não conseguiu cliente, resolveu tomar conta dele de graça, chamada Halima. E as crianças ficavam, em geral, 2 anos sendo amamentadas. Como Maomé estava dando sorte para a tribo da Halima, pediram para ele ficar mais 1 ano. E ele ficou mais 3 anos. Quando surge uma lenda de que o Maomé estava brincando e apareceram 2 anjos vestidos de branco, derrubaram ele no chão e abriram o peito dele e enfiaram qualquer coisa no peito dele. A mãe de criação, quando ouviu essa conversa, devolveu o rapaz para a família. E ele ficou com a mãe até os 6 anos, e a mãe, numa viagem de Meca até Medina, onde ficava a família dela, morreu no caminho, e o filho voltou a Meca para ser criado pelo irmão uterino do pai dele, do Maomé, que era um personagem importantíssimo na Caaba. Ele era um diretor-geral na Caaba. E foi muito benéfico para ele, porque esse camarada viajava pelo interior da Arábia até as terras cristãs da turma de Constantinopla, até a Pérsia. E o Maomé foi aprendendo a malandragem comercial. Numa dessas viagens, se hospedaram num mosteiro cristão, e o chefe do mosteiro falou: toma cuidado desse garoto, não deixa os judeus tomar conta dele, não, porque os judeus são muito perversos. Ele tem um futuro muito brilhante. E isso impressionou muito esse tio de criação dele, né? O irmão do pai dele, irmão uterino. E ele rodou aquele Oriente todo, conhecendo todos os meandros da Arábia, do território, vamos dizer, romano, vamos chamar assim de romano do Oriente, persa, etc. O que aconteceu? Ele com esse conhecimento comercial dele, ele começou a se destacar. E ele era um elemento no meio daquela bagunça toda, que todo mundo era cheio de vícios, e ele criou fama de ser uma pessoa, vamos dizer, sem maldade, sem vício, sem nada. Era chamado de El-Amin, que é uma palavra árabe para quem tem bom comportamento. E chamou a atenção de uma viúva muito rica chamada Khadija, que tinha enviuvado já 2 vezes e tinha negócios por todo o Oriente.
Boa noite. A Khadija tinha negócio por todo o Oriente. E contratou o Maomé, e o Maomé rodava aquelas regiões todas, vendendo e comprando gado, vendendo e comprando mercadorias. E ela ficou muito satisfeita, enriqueceu mais ainda. E ela, que já era viúva 2 vezes, propôs casamento ao Maomé. Só que ela já tinha 40 anos e o Maomé só 25. Desse casamento nasceram 4 filhos, 3 filhas e um filho que morreu logo. E não se sabe muita coisa mais da vida do Maomé até os 40 anos. Só ficou uma memória de que a Halima, que foi a ama de leite dele, soube que ele tinha ficado rico, foi lá pedir ajuda. E ele doou para ela 40, como chama? Carneiro, que era uma fortuna na época. E ele todo ano, durante uns 15 anos, há um véu na vida do Maomé. Só se sabe que ele todo ano passava pelo menos um mês numa montanha. Tinha uma gruta lá e ele ficava lá meditando, rezando, não se sabe o quê. E lá diz ele que recebia instruções do arcanjo Gabriel. E o Maomé sempre falava que ele considerava a pobreza dos árabes culpa de ter muitas religiões, de ter muitas línguas, cada tribo tinha um dialeto. E ele queria unificar a língua, a religião, a cultura de um modo geral. Acontece que ele só tomou ímpeto quando completou 40 anos de idade, que ele começou a conversar com os vizinhos, com os amigos, dizendo que era preciso unificar os árabes em torno de um só Deus, uma só religião, uma só língua. E não foi bem recebido. Resolveu fazer um banquete. E nesse banquete pediu ao filho, vamos dizer, irmão de criação dele, filho do pai adotivo dele, né? Chamava-se Ali, para convidar lá os amigos e os parentes. E lá ele expôs a ideia dele. Xingaram ele de todo jeito, mandaram ele passear. Aí marcou outro almoço. O Ali que organizou tudo. Então, no outro almoço a mesma coisa, o Ali ficou nervoso. Oh, vocês estão perdendo essa oportunidade e não sei o que e tal, e jurou fidelidade ao Maomé. E o Maomé continuou a pregar sem muito resultado. Nessa ocasião, aliás, antes disso, tinha ocorrido um fato que realçou a inteligência do Maomé e criou um certo respeito em torno dele. É que a tribo dele, a tribo que tomava conta lá da Caaba, né? Aquele santuário, entrou em guerra com 2 tribos vizinhas, foi vitoriosa e resolveu melhorar a construção, aumentar a construção. E aí, depois de pronta a nova construção, todas as tribos queriam colocar a pedra sagrada no lugar.
É um meteorito que, segundo a lenda, tinha sido trazido pelo Ismael, né? Filho do nosso pai lá, Abrão, que era branca na origem, e que quando Ismael foi construir a Caaba, no ano 4000 a.C., 3000 e cacetada a.C., ele não tinha dificuldade não, porque à medida que a obra crescia, a pedra crescia com ele também. Então ele viu que aquela pedra era, vamos dizer assim, abençoada. Mas a pedra que era branca ficou preta com os pecados da humanidade. É a pedra que é venerada até hoje lá. E essa pedra, eles resolveram então colocar num lugar mais alto, mais imponente, mas todo mundo queria levantar a pedra. Não, minha tribo tem direito. Aí alguém deu uma sugestão. O primeiro que entrar aqui, vamos atender a sugestão dele. Foi o Maomé. O Maomé era malandro. Falou, vocês fazem um tapete bem grande, coloca a pedra no meio. E cada tribo nomeia uns 2 ou 3 para levantar até a altura. E lá inclina. E ele acabou de colocar a pedra no lugar. Aí que começou a aparecer a criatividade dele. Muito bem, até aí tudo bem. Mas o Maomé estava ali tentando e não conseguia adeptos de jeito nenhum. Aos poucos ele foi conversando um, convencendo o outro, e o primeiro que ele conseguiu convencer foi um tal de Abu Bakr, que vai ter uma influência muito grande na vida do islamismo. Que o Abu Bakr, logo que se converteu, ele já tinha ficado viúvo, né? O Maomé. A Khadija já tinha morrido. Ele deu a filha dele de 5 anos em casamento ao Maomé. Ele casou-se com ela aos 9 anos e consumou o casamento depois da puberdade dela. Aliás, nesse negócio de casamento, o Maomé não ficou só nisso, não. Toda a tribo que ele enfrentou umas 20 ou 30 guerras contra tribos diversas, inclusive de judeus. E cada tribo que ele vencia, ele escolhia a mais bonita para a mulher dele. Ele casou-se 16 vezes. Um dia que foram lá conversar com ele, reclamar, ele falou, olha, eu nunca fui santo. Isso ele sempre falava, eu nunca fui santo. Muito bem. Então, ele continuou naquela pregação dele. Um dia, no ano 620, ele já tinha 620, ele já tinha 50 anos, ele encontrou 5, 6 elementos da cidade de Yatrib, que futuramente seria chamada de Medina, em homenagem a ele. E ele estava muito aborrecido, porque conversava com um, conversava com o outro, conversava com o outro, não conseguia nada. E esses o ouviram, acharam que ele argumentava muito bem e levaram ele para a cidade dele, que é Yatrib, que seria mais tarde Medina. Porque lá tinha uma briga entre 2 grupos na cidade. E nessa cidade, por coincidência, tinha 2 tribos judaicas que falavam muito no Messias. Ele chegou lá, levou todo mundo na conversa, uniu as tribos e começou aí a crescer o islamismo. Começou a... Antes disso, durante aquele período que ele começou o islamismo, começou a pregação, um grupo de 83 fiéis que ele tinha convertido,
sofreu uma punição, um anátema lá dos coraixitas. E eles fugiram para a Abissínia. Na Abissínia, os coraixitas mandaram atrás para prender. O Negus, que era o rei lá deles, o imperador dos abissínios, perguntou qual era a religião deles. Eles explicaram: nós cremos num Deus e, sabendo que o cara era cristão, diz: nós acreditamos em Cristo, acreditamos na Virgem Maria. Aí o Negus fez um risco no chão e falou: ó, a sua religião e a minha diferença é só esse risco, pode ficar aqui, e mandou o pessoal que queria prender eles de volta. Muito bem, até aí tudo bem. O Maomé, então, nesse ano 620, foi lá para Medina, unificou a tribo e converteu a tribo ao islamismo. E aí começa a história dele. Começa a crescer e começa a entrar em guerra com os vizinhos. Por várias razões. Ele era perseguido pelos coraixitas, os judeus fizeram muita, vamos usar um termo grosseiro, muita sacanagem com ele. Uma vez tentaram envenená-lo, convidaram ele para fazer as pazes e servir um carneiro envenenado. E o principal auxiliar do Maomé, que mordeu um naco muito grande, caiu morto. O Maomé, que tinha provado um filezinho pequeno, ficou doente até 10, 12 anos depois, quando morreu. Sofria dor de cabeça, incômodos, etc. Então ele, para se vingar dessa tribo, promoveu uma guerra contra a tribo, degolou 700 judeus, tomou tudo que eles tinham e pegou a judia mais bonita e levou em casamento. E foi ficando. O Maomé entrou numas 20 guerras. Umas 20. Com resultados diversos. E sempre com Ali do lado. O Ali salvou a vida do Maomé pelo menos 3 vezes. Inclusive numa luta, digamos, tipo daquela de Davi e Golias, que era um cara alto lá da outra tribo, com um tridente, e ele só com uma espada despistou o cara e cortou a cabeça do cara. O Ali era um gênio, era inteligente, era dedicado e corajoso. Depois de muito tempo, o Ali, o Maomé, inventou uma viagem ao céu, viagem noturna. Essa viagem, o arcanjo Gabriel, segundo ele, isso foi no ano 621 da nossa era. O arcanjo Gabriel pegou ele, que estava descansando, e falou: vamos para o céu lá. Mas eu estou aqui, não, vai, está aqui uma mula, que ele tinha um apelido, que ela era muito fosforescente, muito brilhante, pôs ele na mula e levou lá para Jerusalém. Chegou em Jerusalém em menos de 1 minuto. E começou a subir o céu. Amarrou a mula lá diz que até hoje tem as marcas do pé da mula lá no monte lá. Vários círculos. Primeiro círculo, o arcanjo bateu na porta. Quem é? Aqui é o arcanjo Gabriel. Aí abriu a porta, era o Adão. Recebeu o Maomé, elogiou, foi subindo. No segundo era Jesus e João Batista, e por aí foi. Tudo que era personagem do Antigo e do Novo Testamento. No último era o Moisés, penúltimo era o Moisés, o último era o Abraão. Aí quando ele chegou lá no céu, diz que tinha uma árvore gigante, o fruto era tão grande que a população do mundo todo comendo alimentava durante 1 ano.
Aí ele foi andando naquele jardim imenso, né? Diante do trono de Deus. E não chegou a ver a Deus, mas viu a voz dele, né? O Maomé, você vai lá pregar a minha religião, e os seus seguidores vão ter que rezar 50 vezes por dia. O Maomé não podia falar nada. Diz o Maomé que esse trono de Deus havia os adoradores, eram os arcanjos. 70 mil arcanjos por dia se revezavam, do princípio ao fim do mundo. Você imagina quantos arcanjos devia ter, quantos quintilhões de arcanjos devia ter. Chegou no degrau de baixo, na volta, ele falou com Abrão: ô Abrão, o que é? 50 vezes por dia não dá. Quem é que vai ficar o dia inteiro rezando? O Abrão foi lá, baixou para 40 orações. Mas é muito. Foi lá, 35. Até chegar em 5. Pichincha igual essa só árabe. Né? De 50 para 5. Ah, bom, agora tá bom. 5 vezes, tá bom. Ninguém acreditou nele. Chegou embaixo, está mentindo, muitos largaram o islamismo, começou a zombar dele, até quem salvou a reputação dele foi um dos primeiros convertidos, chamado Abu Bakr, que foi o primeiro califa depois dele. Esse Abu Bakr foi muito dedicado ao Maomé, foi o que deu a filha em casamento com 5 anos. Mas essa filha deu um trabalho desgraçado, conforme nós vamos ver aqui. Então o Maomé, nessas alturas, começou a espalhar, a guerrear, fez no mínimo, miseravelmente, umas 20 ou 30 guerras com as tribos vizinhas. E aquela turma que tinha ido furagida para Abissínia, né? Ele soube através do tio dele que o pergaminho que tinha a condenação foi comido por um bicho. Aí foi lá e viram que de fato tinha sido comido, então foi perdoado aquela turma, ele mandou a turma voltar. E nesse meio tempo, os coreixitas que dominavam a Meca se meteram numa guerra contra a turma ligada ao Maomé, o que era proibido por um acordo. Então o Maomé invadiu e tomou posse da Caaba e assumiu o controle da região. A partir daí, ele começou a se expandir, primeiro pela Arábia, depois por territórios ligados aos cristãos, né, do Império Romano do Oriente, né? O Maomé, ele tinha conhecido o judaísmo do Velho Testamento. Então ele aproveitou do judaísmo algumas coisas, como por exemplo, não só a noção de um Deus, como o uso da circuncisão, que foi o modelo vamos dizer, de aliança, né? O nosso amigo lá, o Abraão, foi circuncidado com 100 anos de idade, né? O pai do Isaac, e pai também depois do Ismael. Mas então, do cristianismo, ele tinha fé na Virgem Maria, ele aceitava a virgindade de Nossa Senhora, considerava Jesus o maior dos profetas. Falou: eu sou o último profeta, depois de mim não vem mais ninguém, mas o maior de todos foi Jesus.
De forma que querer colocar o cristianismo como oposição ao islamismo é um erro grave. O que acontece é que ele tinha criado uma norma. Quando ele vencesse um povo, o povo tinha que se converter ao islamismo. Mas os homens do livro, não. Os homens do livro, que eram os cristãos e os judeus, pagavam uma moeda de prata de imposto por ano e não precisavam obedecer. E ele começou a se espalhar por territórios que pertenciam ao Império Romano do Oriente e mesmo à Pérsia, né? Porque estavam muito longe do governo central, né? Mas o grande trunfo dele para impor o islamismo foi a poesia. As normas que ele criou, as chamadas suras do Corão, são obras-primas da poesia árabe. E a poesia árabe tinha uma influência inimaginável para nós nos dias de hoje, porque o beduíno ficava no deserto, às vezes sem comida, às vezes sem água, longe da civilização, longe de tudo, só via o céu, não tinha vizinhos, e só se reuniam nos torneios poéticos. Aí cada tribo tinha a sua língua. Só se reunia nos torneios poéticos quando havia algum rei, alguma autoridade muito rica. E esses elementos que ganhavam os torneios recebiam prêmios nababescos, em ouro, em terras, falam até em províncias. É um negócio. E a beleza da pregação do Maomé estava em que ele traduzia as suas instruções em versos árabes de uma qualidade inigualável. Quem é que soprou isso? Foi o arcanjo Gabriel? Não sei, mas alguém soprou, porque até hoje é considerado o maior repositório de poesia árabe de todos os tempos, o Alcorão. É engraçado que quando eu comprei esse Alcorão aqui, primeira vez que eu fui lá na Síria, em 68, era proibido traduzir o Alcorão para qualquer língua do mundo. Isso aqui é um Alcorão que eu comprei numa livraria francesa lá, impresso em Paris. No Brasil, só há pouco tempo que autorizaram a tradução para o Alcorão. Até eu ganhei um de presente aí do Sheik. Quando vocês ouviram falar Sheik, a palavra certa é Sheikh. O Sheikh aqui da nossa mesquita, eu fui lá convidado para vir na palestra. Ele falou, ó, é exatamente o dia que eu estou em São Paulo. Eu falei, ainda bem, porque se eu der alguma mancada lá, ele não me... Mas outra coisa que é muito importante saber, a religião muçulmana é fruto da época. Nós, católicos, tivemos muita transformação na nossa doutrina. E muita, vamos dizer assim, muita correção. Houve muitas heresias, mas havia os concílios. Éfeso, Calcedônia, depois que, isso lá ainda nos tempos do princípio, depois, mais tarde, quando veio o protestantismo, o Concílio de Trento, recentemente nós tivemos 2 concílios do Vaticano. Eles não tiveram concílio nenhum, nunca se reuniram para nada, mesmo porque cada um muçulmano que está na terra dele faz o que quer.
Não pensa que por ser muçulmano um é aliado do outro, não. Volta e meia um está brigando com um país, está brigando com o outro. A religião é a mesma, mas a política é normalmente muito diferente. Então o que acontece? Não evoluiu. A situação da mulher no islamismo é muito inferior à situação da mulher nos dias de hoje, porque ainda é daquela época. Ainda é daquela época. O país mais importante do Islã hoje, que é a Arábia Saudita, a mulher não tem direito a nada. A mulher, até pouco tempo, não podia dirigir carro. Uma mulher que não tiver um marido, um parente do sexo masculino, não pode viajar para o exterior porque precisa de autorização por escrito para sair do país. A oração, né, eles fazem 5 orações por dia. Uma de manhã cedo, outra no meio-dia, etc., até a última, que é depois do pôr do sol. Essas orações, são 5 por dia, são precedidas de muita higiene, o que não é muito comum naquela região. Tem que lavar a mão, lavar o rosto, toda mesquita tem os baldes, toda mesquita tem a sua, como é que chama? Uma fonte, que o Maomé dizia que a higiene faz parte da fé. O islamismo tem 5 pilares, né? A primeira é a declaração, a confissão, a aceitação de que só há um Deus, Alá, e o Maomé, o seu profeta. A segunda é essa obrigação das 5 orações diárias. A terceira é o jejum do Ramadã. Essa é de lascar. Do nascer ao pôr do sol, não pode comer, não pode beber água, não pode praticar sexo. Uma vez eu encontrei um muçulmano aqui num dia de calor, no Ramadã, o desgraçado estava para cair no chão, de tão incomodado. Né? É um jejum violentíssimo. E depois desse jejum, que dura um mês, 28 dias, porque como é que se diz, o calendário deles é calendário lunar, 28 dias, um mês. Então, o jejum pode ser em qualquer época do ano. Né? Pode ser no frio, pode ser no verão, etc. Quando é no verão, está desgraçado. Eu um dia estava lá sabe aquele buraco lá? Na capital do Egito, numa feira, acho que até que eu estava comigo lá. Nós estávamos numa barraca, estava dando umas 5h30 da tarde, um tiro de canhão. Pá! Era o sinal que acabou o jejum. Todo mundo agachou para tirar as marmitas debaixo como é que chama? Agora, eu queria falar um pouco, essa matéria é muito extensa, eu queria falar um pouco só sobre os xiitas. Esse nosso amigo, cadê aquele troço do Ali? Por favor. O Ali, esse que foi o primeiro convertido ao islamismo, que era um primo do Maomé, ele se destacou pela inteligência, pela coragem na guerra e também pelos estudos. Ele se tornou um grande pregador, um grande orador sacro, um herói de guerra extraordinário. E ele foi ao Irã, a Pérsia, né, atual Irã, e lá, através das armas e da pregação, converteu o Irã ao islamismo. Quando o Maomé estava para morrer, ele indicou para sucedê-lo o Abu Bakr,
aquele que ajudou ele naquela época, que todo mundo não acreditava na viagem dele ao céu, e que tinha dado a ele em casamento a filha de 5 anos, chamada Aisha. Então, o Abu Bakr foi o primeiro dos califas. O segundo foi o Omar. O Omar é uma figura muito interessante, porque ele era bravo, guerreiro, brigão. E quando eles resolveram matar, quando os Quraishitas decretaram a morte do Maomé, e ele soube, ele fugiu lá para Yatrib, que depois se chamaria Medina, né? Ele deixou o Ali dormindo na cama dele com o manto dele. Eles viram que era o Ali e falaram, não, vamos matar esse cara, né? Então, o Ali era, digamos, remédio para tudo do Maomé. Inclusive, o Maomé deu a ele em casamento a filha mais querida, chamada Fátima. Mas o Maomé vivia queixando da mulher dele, a Aisha, né? Essa mulher não me deixa em paz, vive reclamando, toda hora com ciúme, toda hora com isso, com aquilo. O Ali virou para ele e falou, divorcia dela. Ela estava num reposteiro atrás e ouviu. Foi a desgraça do Ali, porque ela, desde a primeira sucessão, que foi o pai dela que foi escolhido, o nome do Ali era lembrado. O Ali era muito inteligente, falou, não, eu sou muito novo aqui, não tenho nem 40 anos, o Abu Bakr tem 70. Mas na quarta sucessão, que não demorou muito, o Ali foi eleito, foi escolhido califa. Mas sempre com oposição de alguns grupos, inclusive da ex-mulher do Maomé. E como o islamismo já tinha se espalhado para aquelas regiões que eram cristãs, inclusive já estava em Damasco, o Ali era um homem muito rigoroso nos costumes, né? Não gostava do prefeito de Damasco, que vivia no alto luxo, porque ele conquistou aquilo tudo sem brigar. O Maomé conquistou aquilo tudo sem brigar, só pagava um imposto. Por que eu vou brigar com esse cara? Pagava o imposto para ele. Então ele deixou o penúltimo, antes do Ali, deixou lá um cara como prefeito que vivia no luxo. Vocês já ouviram falar nos califas de Bagdá, né? Aqueles califas que andavam no luxo e tal. Mas isso foi depois, porque até o tempo do Ali era todo muito... Os califas eram muito, digamos, discretos, não enriqueciam, mandava prender os como é que se diz aí, os que roubavam o tesouro, se fosse aqui no Brasil, hein? Bom, aí o Ali, falou, vamos tirar esse prefeito lá de Damasco, que esse cara está vivendo igual nas 1001 noites aqui. E ele então juntou um exército muito poderoso e começou a combater o Ali, e a Aisha apoiou ele, a filha a ex-mulher do Maomé. No final houve lá uma tentativa de conciliação, em que o representante do Ali dançou, e ele então acabou sendo deposto e assassinado. Mas
Aí os muçulmanos mais, vamos dizer, mais observadores da disciplina, porque o Maomé proibiu o consumo de carne de porco, o consumo de qualquer tipo de animal que não tenha sido sangrado, tanto que sabe que o Brasil é o maior exportador de carne de galinha, né? De frango, né? Lá para o Oriente. Todas essas exportadoras que exportam para a Síria e para outros países, tem lá um share para ver se o frango é degolado, se sai sangue. E se eles falam Bismillah, quer dizer, esse aqui está morrendo em nome de Cristo, de Maomé, de Deus. Mas os xiitas se tornaram mais obedientes à lei do Maomé e passaram a exigir que os califas fossem descendentes ou da família do Maomé. Então essa é a única diferença que existe entre sunita e xiita. Não há diferença, digamos, de fundo religioso grave, não. Então, como a Ali tinha convertido o Irã até hoje é xiita. Não há briga entre eles, não há nada. Isso tudo que a gente vê na imprensa aí é mera especulação. Para vocês verem como eram modestos os primeiros califas, o segundo califa foi o Omar. Esse Omar, a coisa era muito engraçada. Eu falei que eles tinham ameaçado matar o Maomé. Esse Omar estava uma fera para matar o Maomé. E ele era brigão, violento, forte. E saiu com a turma. Aí ele resolveu passar na casa da irmã dele, que estava no meio do caminho. E ela tinha se convertido ao islamismo e estava havendo uma sessão de poesia, recitando o Corão. Ele ficou encantado com aquilo. Mas o que é isso? Ah, isso é a pregação do Maomé. Estou com ele. Saiu e foi para a casa onde estava o Maomé escondido. O Maomé, acho que ficou sabendo, recebeu ele muito bem. E ele se tornou um grande baluarte do islamismo, tanto que foi o segundo califa. Muito engraçado que quando os muçulmanos tomaram Jerusalém, o general que comandou a tomada de Jerusalém mandou ultimato para o chefe militar cristão. O cara, deu no pé com o soldado. Ficou só como é que chama esse? A autoridade religiosa? A autoridade religiosa lá, esqueço o nome. Ele, chamado Sofrônio. O Sofrônio recebeu o emissário do cara e falou, não, eu vou brigar com você não, eu entrego. Mas eu só entrego para uma autoridade religiosa. Eu quero entregar para o califa. O Omar veio de Medina para Jerusalém, quase 2.000 quilômetros, montado num burrinho, com pouca comida, e 2 ou 3 levou quase um mês para chegar em Jerusalém. Chegou lá, cumprimentou o Sofrônio, deu liberdade completa de religião, e começou a conversar e pediu ele para mostrar. Ele mostrou a cidade toda. Chegou na hora da oração, falou, está na hora da oração. Pode rezar aqui na igreja. Se eu rezar aqui, vão dizer, o Omar rezou aqui e vão transformar isso aqui numa mesquita. Saiu, levou ele no morro, onde se via a cidade toda, aqui é o lugar mais bonito que tem. Ele orou lá e construíram uma mesquita lá. Então, esses primeiros califas eram homens simples,
que tinham lutado, que tinham sofrido, que acreditavam naquela... Esse homem um dia estava atravessando a cidade de Meca, veio uma caravana, um camarada que ele tinha mandado governar uma província, todo vestido de luxo, e não sei o quê, tocando tambor, não sei o que é isso aí. Esse é o governador que o senhor mandou lá para aqueles lados lá de... Mas nesse luxo todo, prende esse cara. Eles eram pessoas, digamos, que estavam vivendo uma fé. Agora eu quero dizer o seguinte, hoje há no mundo 53 países muçulmanos. Nenhum se entende com o outro. Cada um tem o seu rei, o seu príncipe. E uma coisa muito importante que é preciso notar. Nenhum é democracia no sentido que nós entendemos. Porque eles entendem a autoridade como no tempo deles. Como no tempo deles, como eram os nossos reis católicos há 800 anos lá, como é que chamava aquele? Carlos Magno, né, que foi até amigo do Harun al-Rashid. Nós fomos evoluindo, nós cristãos, nós ocidentais, fomos evoluindo com a civilização. Lá eles mantêm ainda aqueles princípios autoritários. A autoridade é respeitada. Um simples cabo de polícia é respeitado. Ninguém entra numa repartição pública, eu gostaria de receber esse. Chega, Deus proteja seu pai, Deus proteja sua mãe, Deus proteja seus filhos, me atende aqui. Quer dizer, a autoridade para eles tem algo de sagrado. E isso o ocidental não entende. Eu queria aqui apenas que fosse... Podia ter alguém ler isso para mim aí. Quem é que tem uma voz boa para ler esses... Como é que chama? O Ali recebeu o título de imã, quer dizer uma pessoa de cultura, e ele deixou umas frases que são sensacionais. Cadê as frases dele aí? Do Ali? É isso aí. Quer que lê? Lê para mim alguém aí. Quando o indivíduo enriquece, adquire imediatamente todas as virtudes alheias, e quando empobrece, perde as próprias. Há duas maneiras elevadas de conduta do homem para captar a simpatia e a admiração do mundo. Agir de tal forma que, em sua morte, seja chorado sentidamente e, em sua vida, a sua companhia se torne indispensável. O mais fraco dos homens é aquele que se incapacita de conquistar a amizade dos companheiros. Mais fraco ainda é quem não consegue conservar as amizades conquistadas. Enriquecer em terra alheia é estar na própria pátria, ao passo que a pobreza na terra natal equivale à morada em terras longínquas. A sabedoria é a finalidade do crente. Deve-se, pois, procurá-la mesmo entre os pagãos. Procura saber em todos os recantos do mundo. Nunca desprezes aqueles que sabem menos do que tu, pois não há limite para saber. Não deves educar tua própria... Essa frase que eu acho sensacional, escrita há 1400 anos. Não deves educar tua prole segundo tuas próprias tradições, porque ela vive para a época inteiramente diferente da tua. Sem homens não há poderio, sem poderio não há homens, sem dinheiro não há progresso e sem progresso não há justiça. Quem lega à posteridade uma herança cultural entrará no paraíso de Alá. Esse já é outro. Tá bom. Isso aqui é uma observação que eu copiei aqui daquele... Porque eu fiz o meu trabalho
baseado em nesse livro Corão que eu comprei lá na Síria, e nos livros do Musa Krayen, que era tio da Nawal, que era um intelectual árabe que veio para o Brasil e publicou aqui 32 livros. Eu já fiz uma palestra sobre ele, eu acho que estou querendo voltar. Um gênio. Mas o Musa Krayen tem nesse livro, num dos livros dele, uma citação em que ele mostra que o Maomé nunca, vamos dizer assim, agrediu a doutrina cristã. Ele tinha simpatia pelo cristianismo. Aponta como modelo os mártires cristãos, louva os monges, os sacerdotes. Ele frequentava muito os mosteiros dos nestorianos. Os nestorianos eram um grupo de monges que foram condenados no concílio de Éfeso por pregarem que existia em Cristo duas naturezas. Então, duas pessoas. Então, ele tem um capítulo inteiro do Musa Krayen mostrando as ilações do islamismo com o cristianismo. Quer dizer, eles não são nossos inimigos. Pode acontecer uma guerra, por qualquer motivo, entre um país e outro, mas não pelo fato de um país ser muçulmano e o outro ser católico. Isso é um troço completamente absurdo, impensável. Eu acho que por hoje chega.